Plínio, continua com a gente aqui que já eu quero te ouvir sobre um outro assunto, que é o seguinte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o professor Antônio Delfim Neto merece respeito por ter se dedicado ao progresso econômico brasileiro. Meus sentimentos, disse ele, aos amigos e familiares, foi o que Haddad escreveu em sua conta no X. O Ministério da Fazenda, por sua vez, afirmou nesta segunda-feira também, em comunicado, que o ex-ministro Delfim Neto foi um referencial em diferentes fases da história do país e fomentou por décadas debates essenciais sobre a condução da política econômica brasileira. Após as publicações, o nome do ministro Fernando Haddad se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. E até aqui um pequeno parênteses, eu entrevistei, agora há pouco aqui, Armínio Fraga, e ele disse que a história não será generosa com Delfim Neto. Mas, enfim, os elogios, Plínio, de Haddad a Delfim Neto não pegaram bem para parte do eleitorado de esquerda. E aí eu te pergunto, Plínio, a imagem de Haddad nas redes sociais já tem sido marcada pelos memes das taxações. Agora, parte dos internautas de esquerda faz o famoso fogo amigo contra o ministro. Diante desses fatos, como fica a imagem de Fernando Haddad, Plínio? Haddad para Cristo aí nas redes sociais, né? Depois, como você disse, depois dos memes sobre taxação, vem agora os memes sobre esse elogio que ele fez ao ex-ministro Delfim Neto, né? O Delfim Neto, Tardan, da mesma forma que as joias, tem que ser dividido em duas situações separadas. Ele foi um servidor da ditadura, foi o principal artífice, ou se não, o principal artífice da política econômica durante a ditadura, que foi o chamado milagre econômico, que foi feito sobre um massacre dos trabalhadores, né? Esse milagre econômico, arroxo salarial, repressão, etc., para poder crescer o bolo e depois dividir, como ele disse, não é? Ele foi um dos signatários do AI-5, Ato Institucional número 5, ele nunca se arrependeu disso e repetia que na época era correto fazer aquilo, que foi o Ato Institucional número 5, que permitiu prisões, torturas, mortes de chamados inimigos políticos, né, do governo da época, né? E quando ele é perguntado sobre isso, ele não negava, ele apenas dizia, se ele sabia disso que estava acontecendo nos bastidores, ele dizia unicamente que não havia contato da área econômica do governo com a área militar, né? Mas óbvio que qualquer pessoa com mínimo de perspicácia, isso não faltava ao Delfim Neto, perceberia que havia um massacre dos adversários do regime, como aconteceu com mais violência ainda no Chile de Pinochet, não é? O Pinochet também deixou a economia a cargo de economistas liberais, né, enquanto massacrava o povo chileno, né? Com a redemocratização, e agora que o Delfim Neto é um economista importante, isso não se discute. Podemos discutir as ideias dele, ser contra ou a favor, ou o comportamento dele, né, enquanto ser humano, digamos assim. Mas que ele foi um economista importante no Brasil, no Brasil do século XX, né, e inclusive no século XXI, que ele foi conselheiro do Lula, isso não resta a menor dúvida. Então, existem esses dois Delfins Netos, né? E as pessoas são complexas, né? O próprio Lula, eu estava lendo um artigo do Ricardo Couto, jornalista que foi assessor de comunicação do Lula, peguei até uma aspa dele, né, nesse texto, ele diz assim: Delfim tornou-se um conselheiro voluntário não remunerado dos governos Lula, dos governos, ele diz, ou seja, dos dois governos Lula, porque os dois tinham uma admiração mútua, simplesmente, fecha aspas. Ou seja, o Lula admirava o Delfim Neto, e ele era, de fato, por todos os depoimentos que se observam, e nas entrevistas que ele dava, se observa, né? Era uma pessoa educada, de bom trato, mas isso não quer dizer absolutamente nada, né, em relação ao comportamento dele. Então, fica aí esses dois Delfins Netos, né, sabendo que as pessoas são complexas, para que as pessoas avaliem e tirem suas conclusões, viu, Tardan?